Um menino caminhava por um corredor escuro, os raios brilhantes do sol atravessavam as paredes finas. E ele raciocinou. Quando eu era criança, meu pai era o melhor caçador. O nome desse menino era Jaren. Ele abriu a porta e olhou para o jardim. Seu pai estava lá. Estava nublado por toda parte, embora fosse verão. O gramado estava verde. E no centro do jardim, seu pai brilhava com uma luz forte. Seu nome era seu sonho, ele era um caçador endurecido e corajoso. Havia muitas cicatrizes em seu corpo. E como arma usava uma lança longa e afiada. Ele foi o primeiro rebelde contra monstros que recebeu superpoderes. Ele era da primeira geração de heróis. Tornaram-se os primeiros caçadores. Essas pessoas eram lendas que ficaram na história. E Yuzong enterrou a maioria de seus companheiros de armas. Ele viu tantas mortes que não pode ser imaginado. E não queria que ninguém passasse por isso, mas, na verdade, esses tempos podem ser chamados de inferno para os caçadores. Naquela época, não havia informações suficientes sobre o que estava acontecendo no mundo. Monstros viviam nos túneis, masmorras, nos lugares mais escuros para se esconder do sol. E o caçador teve que invadir esses lugares escuros, uma vez que os leões vagaram por tal masmorra. Lá a lagartixa Mulus estava esperando por eles. Ele era algo muito incomum, na forma de um verme com uma boca grande e muitos dentes. Ele estava blindado de que as armas de fogo não eram nada para ele. Esse monstro ele começou a cuspir chamas venenosas de sua boca. Seu camarada não conseguiu fugir e morreu. Mas o pai era muito forte com um machado feito de liga de titânio. Mas mesmo ele não resistiu a esse veneno. Ele simplesmente derreteu com o ataque do monstro. Naquele momento, o monstro se preparava para o próximo ataque para cuspir veneno nele. Yuzong agarrou firmemente o que restava de seu machado em sua mão e pulou direto na cabeça do monstro. Concentrando toda a energia em um golpe poderoso, ele atingiu diretamente no crânio da lagartixa. A primeira geração de caçadores teve que arriscar suas próprias vidas usando tentativa e erro. Ao som da batalha, 3 caçadores chegaram deste túnel. Na aparência, eles ainda eram jovens com horror e surpresa em seus olhos e respirando o último ar. Eles olharam para o cadáver do monstro que meu pai havia matado. Ele se sentou ao lado dele e segurou a cabeça, lamentando que mais uma vez perdeu um parceiro. Todos os caçadores que sobreviveram ganharam experiência e conquistas. Para o bem da próxima geração. Yuzong se levantou deixando para trás um monstro que ele estava completamente em seu sangue azul, mas ele estava pronto para isso. E depois de algum tempo, Yuzong amadureceu de um caçador comum, ele se transformou em um matador de dragões. Esse apelido foi dado àquele que foi o primeiro do povo a matar o dragão. Ele acertou muitos golpes afiados nele, apesar de seu corpo blindado. Um recruta comum não seria capaz de lidar com ele, pois para isso precisava de muita experiência. Nervos de aço. E você também tinha que ser muito corajoso. Pai sozinho poderia lidar com 2 dragões ao mesmo tempo. Todo o Japão sabia disso. Foi exibido na TV, todos ficaram encantados por terem um herói assim. Que poderia matar qualquer monstro. Ele era o caçador número 1 na Ásia e neste mundo. Ele aprimorou seus socos, mantendo seu poder no Pike. Que sempre esteve com ele. Ele não tinha igual e era mais forte que todos os outros. Mas durante seu treinamento seu pai começou a cuspir sangue. Jaren correu até ele para descobrir o que aconteceu. Mas o pai lhe disse para não se aproximar. Jaren estava em lágrimas. Ele não entendia o que estava acontecendo na área porque seu pai estava sofrendo. Mas a causa de tudo isso era veneno. Seu pai foi hospitalizado devido a envenenamento que ele recebeu na masmorra. E era impossível curá-lo. E desde então ele está acamado. Com o passar do tempo. E seu corpo já não estava tão inchado. Ele envelheceu, mas ainda queria superar essa dificuldade. Mas por todos esses anos e sua condição física atingiu o limite. Ele estava deitado na cama e o tempo todo sangue era tirado de sua boca. Enquanto ele estava no hospital, seus colegas o procuraram. Mesmo que ele tenha arriscado sua vida por eles. E ele conseguiu tudo sozinho, eles o trataram muito mesquinhamente. Eles lhe entregaram a carta e saíram, ele esperava que fosse de alguma ajuda. Mas acabou. Eles roubaram tudo o que foi conquistado por ele, todas as suas conquistas da propriedade foram roubadas descaradamente. Yuzong estava na enfermaria do hospital e não conseguia imaginar que eles pudessem fazer isso com ele. Seus próprios amigos, mais precisamente, colegas que ele considerava amigos. Ele jogou a carta fora e apenas segurou a cabeça. O filho veio visitá-lo e o viu naquela condição. Jaren já era mais velho,
Começou a frequentar o ensino fundamental e aparentava ter uns 13 anos. O tempo passou e o mundo começou a esquecer o nome do matador de dragões, seu filho. Pai é velho. Seu cabelo preto se transformou em cinzas brancas. Ele estava completamente grisalho. Com o físico mole de um homem velho. Ele perdeu tudo o que tinha. Sofria de uma doença incurável. E só podia olhar para os raios brilhantes do sol que entravam pela janela. Enquanto isso, Jaren venceu uma dura batalha. Pinglu jazia sem vida no chão. Jaren apenas se afastou dele jogando fora sua arma. Bem, não foi difícil. O chefe disse. Olhando para o cliente com os olhos de 5 copeques olhou para o aventureiro deitado na terra. Ele perdeu para um cachorrinho verde. O fato é que ela não era uma boa caçadora. A panqueca acabou os cigarros, disse o patrão. Jaren veio e disse. Vendo como ele se gaba de ter batido no próprio colega. Você pode determinar imediatamente seu nível baixo. E com um passo lento ele se aproximou do cliente. Existem apenas 2 casos de bons caçadores se aposentando. Ou já estão fisicamente impossibilitados de continuar este trabalho. Devido a lesões. Ou eles morreram durante o ataque. Não sei quanto você paga a ele. Mas se for mais do que a taxa mais baixa, aconselho você a demiti-lo. Jaren disse. Vestir agasalhos. Que ele tirou antes da luta. Não sangrar, se ele está perseguindo apenas peso. Então qualquer um pode fazer isso. O patrão abraçou o cliente para ainda conseguir esse emprego e disse. Ei, você estragou tudo. Por favor, entenda nosso querido cliente. E acrescentou. Isso também significa que a taxa de serviço será 2 vezes maior. Que tipo de absurdo, objetou o cliente. Com uma expressão manhosa, boss. Pesado começou a nos intimidar. Não fazemos nada de graça. E, claro, vamos fazê-lo. O cliente respondeu. Após a luta, Jaren bebeu água. E boss perguntou. Ouvi falar da Vespa do Céu. Jaren cuspiu tudo o que estava em sua boca porque ficou surpreso com tais palavras. Vou ter que lutar com ela. É um exagero. Limpando a água restante de sua boca. Jaren disse. A Vespa do Céu era o monstro mais feroz em carne e osso. Este monstro é conhecido como o monstro mais perigoso não apenas na Península Coreana, mas em todo o mundo. Esses monstros viviam na antiga área de Oido. Nesta área, todos os edifícios estavam cobertos de teias de aranha. Tudo foi destruído. E havia muitas colmeias ao redor. A área era tão perigosa que nem uma única pessoa vivia nela. Você poderia dizer que não havia nada vivo. Esta área se tornou a zona de maior dificuldade na Coreia. Um ranker não é fácil de lutar, mesmo com um indivíduo. E há tropas inteiras. Portanto, não há chance para um contrabandista. O chefe disse. E se estivermos falando de um caçador de categoria branca? Jaren perguntou surpreso. Se você acredita nas palavras deste tio. Um grande ataque ocorreu ontem, que não foi coberto pela mídia. O cliente estava tentando criar um aventureiro, chutando seu corpo com os pés e murmurando algo para ele. O Estado apoiou os militares. Uma equipe de 7 caçadores de patente branca foi montada. Esses caçadores com munição e tanques foram para esta área mais perigosa. Para limpá-lo. Apenas 7 pessoas. Jaren se perguntou. Por assim dizer, todas as estrelas coreanas se reuniram. Embora apenas um casal deva vir, isso já está sendo gritado em todos os jornais. Seu objetivo era destruir vespas. Mas nada aconteceu. Eles iam organizar um Queen Ant, era um espécime muito grande, seu tamanho excedia um prédio de 10 andares. Ela tinha asas. Picam como uma vespa, braços longos com unhas afiadas. Um dos 7 aventureiros se apropriou do Sky Wasp Royal Jelly. Persuadiu um de seu povo para operações especiais. Contrabandeou o item. Cardinal, que geleia? Perguntou Jaren. Geleia real, este é o nutriente que as vespas alimentaram a nova rainha. Nutriente. Um caçador de nível branco decidiu contrabandear para obter algum nutriente. Jaren segurou a cabeça e não entendeu por que estava fazendo tudo isso. Sky Wasp Royal Jelly já fez várias aparições. E tanto quanto eu sei, se uma pessoa comê-lo pode literalmente escapar das mãos da morte e voltar à vida. Nos olhos apareceu a esperança. Ele planejou matar o outro para obter a geleia. Afinal, assim ele poderia salvar seu pai.